O Santos melhorou nos últimos jogos com Kleber Xavier? Vamos falar sobre isso neste vídeo, vou dar a minha opinião e, como sempre peço, deixe a sua também nos comentários para que a gente, nesse espaço, neste meu canal, a gente possa debater sobre Santos de forma respeitosa, tá bom? Espero o seu comentário aqui embaixo. Bom, perguntei e vou responder a minha opinião. Acho que sim, tivemos algumas evoluções do Santos nesses últimos jogos do Peixe e quero puxar a partida contra o Vitória, por exemplo, que foi um jogo onde o Santos venceu fora de casa, o que é importante em relação a você conquistar pontos, né, roubar alguns pontinhos de adversários jogando como visitante. E não foi um jogo brilhante do Santos, mas era um momento onde o Santos precisava vencer para dar aquela tranquilidade para a torcida e acaba fazendo isso após um gol do Guilherme, né? Depois de um cruzamento, belo cruzamento do Souza, inclusive. É aquele jogo que a gente começa a falar que, ó, o Souza aí na lateral esquerda do Santos, né? Enfim, depois tivemos o amistoso contra o RB Leipzig, o Santos acabou sendo derrotado, mas eu não vi em alguns torcedores do Santos um certo desespero, todo mundo entendeu o contexto do amistoso, ok, vida que seguiu. Santos enfrentou o Botafogo, foi derrotado, só que o torcedor santista começou a pegar uma certa melhora no time do Santos contra o Botafogo. Era um Santos que teve uma movimentação interessante, teve uma estratégia para atacar o Botafogo diferente, sem um cara fixo ali, um camisa 9 fixo, era Roleiser, era Neymar se movimentando, tinha Barrial jogando muita bola, tinha Guilherme também contribuindo, o Souza participando, Escobar como lateral direito, uma novidade, né, nesse time do Santos, jogando com Souza e Escobar jogando bem, enfim. Então foi um Santos que é derrotado, mas a gente percebe esse tipo de evolução. Contra o Fortaleza, o Santos abre 2-0. Todo mundo fica feliz. Depois o Santos cede o empate. 2 gols de pênalti, inclusive, do Fortaleza. E aí, um Santos que consegue sair com a vitória nos minutos finais, um chute do Roleiser, que pra mim foi gol do Roleiser, tá? Foi gol do Roleiser. Sigo falando que foi gol do Roleiser. Mas enfim. Chegamos à pausa do Super Mundial. Santos tem ali 2 semanas de férias, 2 semanas de uma mini temporada, pré-temporada. Não tem o jogo contra o Palmeiras, tem o jogo contra o Flamengo. Santos sabe sofrer contra o Flamengo. Teve uma estratégia inteligente, na minha opinião. Estudou a equipe do Flamengo, viu que se jogasse de peito aberto poderia ser derrotado e teve uma estratégia de vamos nos defender. No momento exato, a gente ataca o Flamengo. E foi um Santos que, mesmo com essa estratégia, teve até mais oportunidades, principalmente na primeira etapa, do que o Flamengo. Que a proposta era vamos para cima do Santos. Então, a estratégia de Kleber Xavier funcionou, principalmente porque o Santos acabou vencendo. Tá, dei essa longa introdução para a gente pontuar algumas questões, tá? Que vocês vão entender por que eu fiz essa longa introdução. Começando pela questão de você entender o adversário. Então, tem jogos que dá para você ser um time que vai para cima, que é mais incisivo. Tem jogos que você precisa ter um pouco mais de cautela. Entender que é melhor você ficar ali. Eu sempre dou o exemplo de uma cobra, né? Que você acha que a cobra tá ali, meio que dormindo, não prestando atenção em nada, e quando você se distrai, tum, vai e acaba pegando você. É isso, é uma estratégia, né? É uma estratégia. Você deixa o adversário achar que tá com domínio na partida, você vai e tum, surpreende. É um Santos que eu percebo que tá finalizando mais, porque eu lembro que eu criticava bastante isso, que era um Santos que passava 90 minutos e dava um chute pro gol, ou um chute para fora. Era um Santos que, né, brincava de batata quente. Um passava pro outro, mas ninguém queria finalizar. Vejo que é um Santos que está melhorando isso. Tem a melhorar? Tem a melhorar. Mas já melhorou em vista do que estava. É um Santos que eu vejo mais seguro também nas laterais. Souza jogando muita bola de forma ofensiva, de forma defensiva. Escobar também, dependendo do jogo,
ele se expõe mais lá no ataque. Quando não pode se expor tanto, vai bem defensivamente na lateral direita. Nesse jogo contra o Flamengo, para dizer que ele não foi excelente, né? Achei que contra o Flamengo talvez tenha sido esses jogos da improvisação dele na lateral direita que talvez ele tenha oscilado um pouco mais. Só que, mesmo jogando contra o Flamengo, improvisado, mais uma vez, foi um Escobar que teve momentos na partida que foi muito bem, que fez desarmes, né? Então, achei que é um Santos que está sofrendo menos nas laterais por conta da boa escolha do técnico Kleber Xavier, de Escobar e também de Souza. Ah, Nájila, mas você não fala que você gostaria de ver Escobar e Souza brigando pela lateral esquerda e trazer um cara incontestável para o lado direito? Sim, mas enquanto isso não acontece, ele tem que dar um jeito no time. E ele tá dando jeito. Ele conseguiu arrumar esse problema crônico que o Santos tinha na lateral direita. Show de bola. É a função do treinador. Encontrar solução com o que ele tem no elenco. Se a diretoria vai contratar, aí é outra história que não tem muita ligação ali com o Kleber Xavier, né? Ele que pega o telefone e contrata jogador. Então, com o que tem, ele está conseguindo se resolver. A questão defensiva é um Santos que antes a gente reclamava que qualquer bola na área era gol do adversário, qualquer cruzamento era gol do adversário ou algum milagre do Brasão. Isso diminuiu e isso eu quero dar os créditos a Matheus Bach, que é quem comanda essa questão do treino defensivamente, melhorou bastante o posicionamento dos zagueiros do Santos. Tem sim a necessidade do Santos de contratar mais zagueiros, né? Pelo menos um zagueiro para ser titular, incontestável, para formar uma dupla ali com o Luan Pérez. Na minha opinião, sim, ainda tem essa necessidade. Mas ele vem conseguindo, o Matheus Bach, juntamente com toda a comissão técnica, Kleber Xavier, enfim, diminuir a exposição que o Santos sofria anteriormente. Então, vejo que é um Santos que está menos exposto. Ainda assim, temos a necessidade das defesas do Brasão? Sim, mas principalmente bolas aéreas deu uma melhorada. É um Santos que consegue se defender muito bem. E um destaque também para Luan Pérez, que eu acho que nesse jogo, em especial do Flamengo, foi muito bem pelo alto. Precisamos falar também da preparação física do Santos, que é um Santos que chega muito mais inteiro ao final da partida do que antes. E aí lembra que eu dei aquela contextualizada dos jogos do Santos? O jogo contra o Fortaleza era um jogo onde um Santos chegou muito melhor fisicamente do que em outros momentos. O Neymar, fisicamente, está muito mais forte. Já aguentou jogar 90 minutos contra o Flamengo. O Neymar, aos 38 minutos do segundo tempo, conseguiu acompanhar a jogada para fazer o gol da vitória do Santos. E no lance anterior, também tinha feito uma finalização, né? Que poderia também ser o gol da vitória. O Neymar que estava se movimentando bem no final do segundo tempo, mesmo ajudando a marcar pressão em certos alguns lances, né? Era o Neymar que ajudava a marcar pressão. Então é um Santos que eu vejo essa preparação física também melhorando. E a gente falava sobre isso. O Fábio é um dos, se não o principal preparador físico que o futebol brasileiro tem. E preparação física não é do dia para a noite, não é em uma semana que você vai conseguir que as coisas mudem com o estalar dos dedos. E isso a gente, na minha opinião, está colhendo os frutos. E vai ser importante agora no mês de julho, que o Santos tem um jogo atrás do outro. A gente respira, tem o jogo, respira de novo, tem outro jogo. Em agosto vai ser um pouco mais espaçado, né? Um jogo por semana, pelo menos. Então, é um Santos que em alguns aspectos melhorou. E aí você junta a melhora de um time que finaliza mais. Tem que melhorar o ataque, concordo. Mas já melhorou em termos de finalização, de criação de jogadas. Melhorou defensivamente. Melhorou a parte física. A organização tática do Santos, veja um Santos mais organizado também. Então, aos pouquinhos, é um Santos que vai conseguindo
ficar mais forte para, quem sabe, almejar coisas maiores dentro da competição e não apenas ficar fazendo conta para, né, sair de zona de rebaixamento. Então, estou gostando do que estou vendo, tá? Diretoria do Santos também tem dá todo o respaldo para o Kleber Xavier, confia bastante no trabalho dele. Logicamente que essa vitória diante do Flamengo dá ainda muito mais moral para que o Kleber Xavier e a comissão técnica dele possam trabalhar. Só que venho falando isso, falei depois do jogo contra o Flamengo e repito aqui: estamos evoluindo? Muito bacana. Só que a diretoria do Santos, caso tenha uma boa oportunidade e também vá atrás de boas oportunidades, né? Não fique apenas esperando cair no colo, de fortalecer o elenco. Porque um time que é competitivo é um time que tem opções no seu elenco. Porque, infelizmente, no futebol, você pode ter um jogador suspenso, um jogador que se machuque, um jogador que tem alguma indisposição, algum problema familiar e precisa se ausentar. Qualquer coisa. Ou não vive uma boa fase, porque jogador também não é máquina. Então, se essas evoluções acompanharem também a diretoria em busca de jogadores, que o Santos, na minha opinião, ainda precisa de um ponta, um cara de velocidade, um cara driblador, finalizador, precisa de um lateral direito, precisa de um zagueiro. Pelo menos essas 3 contratações, a gente facilita também o trabalho da comissão técnica. Mas estou gostando do que estou vendo. Me conta aqui nos comentários se você concorda, se você discorda, fique à vontade, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal, que é super importante. Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.